Prepare-se, nosso culto online está quase começando. Oi gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3. É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família. Os nossos cultos começam pontualmente às 6h30 da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta, você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela, realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja. Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão. Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa. E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana. Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela. E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba. C3 Curitiba. A Casa da Transformação. Como a Dai falou semana passada, é uma alegria estar aqui na frente, é uma alegria o convite da Cris e do Berg de pregar, mas na mesma proporção é um desafio e aquele frio na barriga, né? Aleluia, Fabrício, por favor, né? Aleluia, amém, glória a Deus, por favor. E quando a Cris me chamou para pregar essa palavra, faz mais ou menos uns 2 meses. E aí eu procurei tudo que existia sobre excelência no mundo corporativo, organizacional, todas as pregações que já tinham sido feitas em várias igrejas, referência, separei vários blocos de nota, e quando eu fui fechar essa palavra, eu falei, tá bom, Espírito Santo, o que você quer falar, né? Porque muitas vezes a gente busca falar algo que todo mundo está falando, e não para ouvir ou perguntar, Espírito Santo, o que você quer falar? Obrigada, pastor. Então, eu queria dizer que essa palavra, na verdade, ela é uma palavra que ministrou muito a minha vida ao longo desses 2 meses e mais essa semana, e o que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra que também é para mim, e até mais para mim do que para vocês. Então, o tema dessa palavra, se você está anotando, e até sexta-feira eu estimulei os adolescentes a anotarem as palavras sempre quando a gente prega, o nome dessa palavra é excelência. Tudo o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Tudo o que fazemos aqui ecoa na eternidade. E quando nós olhamos a criação, quando nós olhamos lá em Gênesis, Deus criando o mundo, criando todas as coisas, dia após dia, no final da sua criação, Ele fala, tudo que eu criei, Ele viu que tudo aquilo era muito bom. Não era só bom, era muito bom. E mesmo vendo que tudo aquilo era muito bom, a segunda parte disso é quando Ele cria eu e você. E aí, lá em Gênesis 1, 26 e 27, se a gente conseguir, mas se não, tudo bem, você pode abrir sua Bíblia aí. A Bíblia fala que Deus, quando Ele foi criar a mim e foi criar você, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Como imagem de Cristo, como imagem de Deus, quando Ele nos criou, Ele coloca em mim e você a sua essência. A essência de um Deus que é majestoso, a essência de um Deus que é criativo, a essência de um Deus que é excelente, que não faz nada meia boca, a essência de um Deus que trabalha em favor daqueles que Ele ama, um Deus que trabalha em meu e em seu favor, e quando Ele cria, me cria e te cria, Ele coloca em nós essa essência, a essência da excelência. E quando Ele nos cria, Ele não só nos cria, mas Ele também nos chama a refletir essa imagem, refletir a imagem do nosso Criador como Ele mesmo nos ensinou. E aí,
uma coisa que é muito importante quando a gente fala de excelência é distinguir de perfeição. Quando a gente fala de excelência, a gente está dizendo de uma melhoria contínua, de um processo que é constante e contínuo. Quando a gente fala de perfeição, a gente está falando de algo sem falha. E eu e você aqui não vamos ser perfeitos. Na glória, na eternidade, sim. Mas aqui não, porque nós temos falhas. E percorrer a perfeição, inclusive, vai gerar frustração no nosso coração. Porque a gente vai perceber que isso é algo inatingível, inalcançável. Nós somos falhos, nós erramos, nós pisamos na bola. Mas percorrer a excelência, ela fala de uma melhoria contínua, de um progresso manifesto, de um caminhar que, dia após dia, revela o bom testemunho de Cristo. A minha e a sua vida, eu e você, somos chamados em tudo o que fazemos, falamos, o nosso procedimento, a nossa conduta, a revelarmos o testemunho que aponta para Cristo. E aí, quando a gente fala de excelência, a gente está falando de um processo... Puxa, Nanda, obrigada. Obrigada, Mari. Quando a gente fala de excelência, a gente está falando aqui de um processo que vai envolver a minha e a sua atitude. E a minha e a sua atitude na inteireza do nosso coração, a minha e a sua atitude nas nossas ações, a minha e a sua atitude nos nossos comportamentos, naquele lugar onde ninguém está vendo, no nosso trabalho, nos nossos estudos, quando os holofotes não estão sobre nós. A excelência vai dizer de fazer tudo para o Senhor. E aí a Bíblia nos aponta, lá em Colossenses 3:23, se a gente também não conseguir transmitir, está tudo bem, vou pedir para você abrir na sua Bíblia. Então, Colossenses 3:23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando eu e você olhamos para esse versículo, ele é muito claro e específico. E ele diz, o que vocês fazem não deve ser para os homens, mas para o Senhor. Isso é algo que na nossa mente a gente tem que ter uma consciência, que aqui ele não está fragmentando, dizendo, olha, isso é só na igreja, ou isso é só no trabalho, ou isso é só na família. Mas ele está dizendo, tudo o que vocês fizerem. E quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, que é o grande modelo, o nosso principal modelo, a gente pode perceber que Jesus, ele não só, e ele nos mostra muito o que é essa questão da excelência, porque quando a gente fala de excelência, a gente está dizendo de fazer mais, ir além, fazer mais do que nos é esperado, para aquelas nossas funções, nossas obrigações. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que ele sempre fez além e superou expectativas, e até hoje, se eu perguntar, a gente pode ter muitos testemunhos aqui e falar assim, olha, o que Jesus fez na sua vida? O que você esperava? E eu tenho certeza que a gente vai ouvir, eu pedi que Deus fizesse isso, que Jesus fizesse isso, e ele superabundou, ele foi além, ele fez, então, da mesma maneira que ele fazia na Bíblia, ele tem feito até hoje nas nossas vidas. E quando a gente olha para a vida de Jesus, o primeiro milagre, ele simplesmente podia ter transformado água e vinho. E aí, o que ele fez? Ele transformou o melhor vinho. Quando as pessoas se achegavam a ele para ser curadas, ele não só curava essas pessoas, mas ele perdoava os seus pecados. Ele transbordava o seu amor, ele recebia essas pessoas com graça, ele não recebia essas pessoas com julgamento, com condenação. E ele sempre transbordava ou fazia com que as pessoas fossem surpreendidas com aquele Jesus que sempre vai além do que nós esperamos. Quando a gente olha para a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, esse foi um milagre que não só alimentou as 5.000 pessoas, mas ainda rendeu 12 cestos. Jesus não precisava ter feito isso, mas ele nos mostra o padrão de excelência, que é aquele lugar onde nós podemos superabundar, nós podemos ir além, nós podemos sim trazer o bom testemunho que aponta para Cristo por meio da minha e da sua atitude, que não se limita àquilo que nos é entregue ou nos é pedido, mas sempre vai um pouco além, que sempre vai uma milha a mais, que sempre gasta um tempo maior. Jesus aponta para esse lugar. E aí, quando eu olho para esses exemplos de Jesus, a primeira coisa que me vem é, Jesus agia de boa vontade. Jesus, ele não se limitava à lei do mínimo esforço. Jesus não ficava no seu comodismo.
Jesus não ficava de longe das pessoas e falando, seja curado. Mas ele se envolvia, ele se engajava, ele estava no meio daquelas pessoas. Ele dava o seu melhor tempo, ele dava dos seus recursos, ele dava a sua energia, ele estava por inteiro em tudo que ele fazia. Ele não era meia boca. E quando a gente olha para Jesus, em Efésios 5:1, nos diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Jesus nos mostra qual é a essência da vida cristã. Jesus nos mostra como eu e você podemos caminhar para esse lugar de excelência, como eu e você podemos refletir a imagem de Cristo, onde eu e você estamos hoje. E juntamente com isso, ele também traz um elemento para essa fórmula. E esse elemento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente pensa em excelência, um fator que eu e você temos que ter em mente é sempre esse próximo. Qual é esse próximo? Como eu tenho amado esse próximo? Como, de fato, eu tenho colocado a excelência nessa base do servir, porque amar ao próximo vai exigir de mim e de você que nós venhamos a servir a essas pessoas. Amar ao próximo é servir a essas pessoas com o nosso tempo, com os nossos recursos, com os nossos dons e com as nossas habilidades. E quando eu e você olhamos para esse fator, quando eu e você olhamos para como Jesus fazia, nós conseguimos entender como é amar o próximo. E aí, a gente pode olhar para Mateus 20, 26, quando Jesus ele nos diz o seguinte, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. Jesus, a gente vê durante toda a vida dele, que ele servia aos seus discípulos, ele ensinou esse caminho do serviço, que o amar ao próximo, ele se reflete no servir. Eu e você, muitas vezes a gente pode olhar para o sistema que nós fazemos parte, talvez nosso sistema familiar, trabalho, estudos, e muitas vezes esses sistemas que nós fazemos parte não consideram a excelência como um fator, ou não consideram a excelência como uma possibilidade. Mas algo que eu e você devemos fazer diante disso é entender que, como discípulos de Cristo, eu e você levamos a excelência nesse lugar. Eu e você podemos ser aqueles que definimos os padrões. Eu e você podemos ser aqueles que não se medem pela régua baixa, mas pela régua alta. Eu e você podemos ser aqueles que ensinam como essas coisas podem ser feitas pelo padrão do reino, pelo padrão celestial. Não porque nós somos pagos para fazer isso, não porque simplesmente, no final da conta, o resultado é um retorno financeiro, mas porque nós entendemos que todas as coisas, tudo o que fazemos, os lugares onde nós estamos, os lugares em que Deus nos colocou, eu e você devemos fazer tudo como para o Senhor. Por muito tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que eu servia a chefes tiranos. E eu falava assim, meu Deus, essa pessoa é muito tirana, porque essa pessoa me explora, isso e aquilo. E eu lembro que por muitas vezes, quando eu achava que esse lugar eu estava servindo a pessoas tiranas, eu sempre ministrava esse versículo na minha vida, sempre. E eu lembro que recentemente, quando eu entrei no doutorado, a primeira pessoa que eu liguei para dizer que eu tinha entrado, tinha sido um dos meus chefes que eu julgava ser tirano. E aí eu falei para ele, olha, eu estou te ligando para dizer que eu passei no doutorado e tal, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque quando eu era só uma adolescente, você me deu uma oportunidade de emprego. E eu me tornei uma profissional excelente, uma profissional hoje que estou bem colocada no mercado de trabalho, porque você, mesmo eu achando que às vezes você era esse cara tirano, esse cara, ainda assim, você me deu uma oportunidade. E na verdade, durante todo esse período, mesmo quando eu achava que esse era um chefe tirano, uma pessoa que estava lá simplesmente para que eu desse retorno ao lucro financeiro para aquela empresa, na verdade eu estava sendo forjada. Na verdade, eu e você precisamos entender que muitas vezes a gente pode achar, eu estou servindo a uma pessoa que é tirana, eu estou nesse lugar, eu não sou bem visto, eu não sou bem remunerado, enfim. Mas eu e você estamos sendo preparados para algo que Deus tem lá na frente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas. E quando eu e você entendemos esse lugar, entendemos que não fazemos para homens, mas fazemos para Deus, isso muda o nosso coração, isso muda a nossa motivação. A Bíblia fala, lá em João 17:4, eu te glorificarei na terra,
contemplando a obra que me deste para fazer. E aí, a minha pergunta para mim e para você nessa noite é: o que Deus tem nos confiado? O que Deus nos tem confiado na nossa vida pessoal? O que Deus nos tem confiado na nossa vida profissional? O que Deus tem nos confiado na nossa vida ministerial, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades? O que Deus tem colocado na sua mão? Se você pudesse olhar para a sua mão hoje, o que Deus tem colocado diante de você? O que Ele tem confiado a você? O que Ele tem te permitido ser um bom mordomo do Senhor? E a Bíblia fala para mim e para você que se eu e você formos fiéis no pouco, sobre muito Ele vai nos colocar. Não tem que ser uma barganha: ai, Senhor, tudo bem, eu vou servir aqui, porque eu sei que você vai me prosperar aqui, ou você vai mudar a situação. Mas tem que ser um coração inclinado a entender que nós não fazemos para o homem, mas nós fazemos para Deus. E da mesma maneira que eu e você temos um coração voltado a entender que nós fazemos para Deus, o Senhor também é aquele que vai nos recompensar. Quando eu e você conseguimos entender que todas as coisas estão ligadas, interligadas, que todas as coisas são oportunidades do Senhor para que eu e você sejamos forjados, nós também começamos a ver, mesmo as situações que parecem tiranas, mesmo as situações que parecem dificuldade, mesmo as situações que parecem provações, passam a ser para nós um processo de ensino, um processo de ser refinado no fogo, um processo de olhar para o Senhor e falar: Senhor, muda meu coração, molda o meu coração, que a minha vida possa glorificar a Ti em tudo que eu fizer, em todo o tempo. Uma coisa que a gente percebe também na vida de Jesus, que quando Ele chegava, a atmosfera mudava. Quando Ele chegava, as pessoas eram impactadas pela Sua presença, Ele mudava a atmosfera daquele lugar. E aí a minha pergunta nessa noite para mim e para você: será que quando a gente chega no lugar, de fato a gente muda a atmosfera daquele lugar? Será que a minha e a sua vida, ela tem servido para estabelecer pontes das pessoas para Cristo? Ou na verdade nós temos nos colocado como pedra de tropeço em alguns momentos? Será que a gente pode olhar para o nosso proceder, para o nosso falar, para o nosso olhar, para o nosso agir, para a nossa vida profissional, para aquele nosso chefe que não conhece a Cristo, para aquele nosso professor, para aquele nosso aluno, para aquelas pessoas que convivem no nosso círculo de relacionamento, e nós podemos estabelecer pontes para que elas venham até Jesus, para que elas conheçam a Jesus? Será que a nossa vida, ela realmente tem sido uma Bíblia aberta, que as pessoas podem olhar e falar: eu quero seguir esse Cristo, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter o que essa pessoa tem? E muitas vezes a gente tem um dado estatístico americano que fala que só 1/3 das pessoas reconhece que o seu trabalho profissional é uma vocação. Ou seja, as pessoas trabalham simplesmente para no final do mês ter um recurso financeiro para pagar suas contas. E aí, quando a gente olha isso, é um dado muito triste, porque quando a gente olha para a nossa vida profissional, para os nossos dons, nossos talentos, nós podemos entender que foi Deus que nos colocou nesses lugares, que nos deu dons e talentos. E isso também é um recurso que Deus quer utilizar para que o reino avance. Porque eu não vou alcançar as pessoas como o Fabrício, onde ele está colocado naquele lugar. Eu não vou alcançar as pessoas onde o Ramon está. Cada um de nós é muito bem organizado. É como se fossem peças que Deus vai colocando para que o reino de Deus avance em cada uma dessas áreas. E quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso trabalho, para os lugares onde nós frequentamos, e nós entendemos que nós podemos ser pontes, que a nossa vida pode servir de salvação para aquelas pessoas, isso muda a nossa motivação, isso muda o nosso coração, isso muda a nossa forma de agir, de pensar, de nos posicionar. Tem uma história, não sei se todos conhecem, de um cara chamado Casper Den Boom. Ele era um relojoeiro na Holanda, e ele era simplesmente um relojoeiro, simplesmente. Fazia seus relógios, ele era muito simples, sua relojoaria era muito simples naquele bairro. E aí veio a Segunda Guerra, e aquela relojoaria, algo que ele não era um cara conhecido, ninguém sabia, ele fazia seu trabalho despretensiosamente. Um dia aquela relojoaria se torna então um refúgio para judeus. E ele ajuda a que muitos judeus pudessem se hospedar naquele lugar e depois serem salvos. Mas um belo dia, ele e sua esposa são presos. Com 84 anos, são levados a um centro de concentração. E a primeira coisa que eles perguntam, e a maior preocupação que deles é relatada, não é se eles iam morrer, não é como é que estava a sua loja,
era como estavam aquelas 6 pessoas que tinham ficado na sua loja quando eles tinham sido pegos. Haviam 6 judeus escondidos na sua loja. E a maior preocupação dele não era se a vida dele acabaria ali, mas era se aquelas vidas seriam salvas, porque ele não estava lá para alimentá-las, porque ele cuidava dessas pessoas, alimentava até que elas pudessem sair. A preocupação dele não era a vida dele, mas era que aquelas pessoas pudessem ser salvas. E aí, quando a gente olha para a vida dele, a gente pode pensar, ele era só um simples relojoeiro, mas um simples relojoeiro que trouxe salvação, que trouxe vida, que a sua atitude mudou o curso e a história de não só 6 pessoas, como muitas outras pessoas que ele conseguiu salvar naquela situação. E aí, se a gente olhar para mim e para a sua vida, a gente deveria e deve se perguntar, será que a minha vida ela realmente tem servido de um caminho para a salvação? Será que a minha vida, ou simplesmente a gente tem buscado o nosso conforto, o nosso crescimento profissional, e essas coisas não são erradas. Pelo contrário, eu também quero que a gente foque nessas coisas, isso é importante. Mas tudo isso tem que ser um pretexto para que o reino de Deus avance, para que as pessoas conheçam a Cristo, para que o reino dele venha. E quando eu e você começamos a viver uma vida de relacionamento com Deus, quando eu e você começamos a caminhar com Ele, deixar que a verdade dele habite o nosso coração, deixar que a palavra dele inunde o nosso coração, nós também deixaremos que nossos dons, nosso conhecimento, nossa habilidade sirva ao Senhor. Nós ofereceremos isso e talvez seja um desafio para mim e para você nessa noite, apresentar isso, falar, Deus, como eu posso dar mais? Como eu posso oferecer meu conhecimento, minhas habilidades, os meus dons, não só na igreja, mas também para servir a esses lugares aonde eu estou. E aí a gente vai sempre entender que a excelência, ela vai confrontar sempre o comodismo, o nosso conforto e principalmente a lei do mínimo esforço. Ah, tá bom, vou fazer desse jeito, de qualquer jeito. Quando eu e você temos essa consciência, quando eu e você estamos dispostos a realmente fazer o reino de Deus avançar, a gente não vai hesitar em ampliar a nossa tenda, mas isso vai exigir de nós o esforço de tirar a estaca, de erguer a tenda, de estabelecer uma nova estaca. Isso vai exigir esforço. E excelência fala disso. Isso vai exigir esforço meu e seu para de fato fazer com que esse reino avance, para de fato fazer com que as pessoas possam ver a Cristo por meio da minha e da sua vida e por meio daquilo que nós temos feito. E aí, uma coisa que é bem importante, pessoas que são excelentes, elas sempre vão transbordar a excelência nas suas relações. Sempre vão transbordar a excelência naquele ciclo de amizade que elas fazem parte. Por isso, eu quero realmente motivar a mim e a vocês, que nós nos cerquemos de pessoas que nos ajudam a renovar a nossa mente e a manter uma perspectiva do que é eterno. Eu não sei quantos aqui estão em Connect ou quantos aqui ainda não estão. E eu, por muito tempo, frequentei a C3 durante quase 6 meses, 8 meses. E eu era aquela que chegava por último, sentava lá no final, e antes do culto acabar, ia embora. Eu não queria conhecer ninguém, não queria saber de ninguém, não queria... Mas um dia, eu entendi que fazer parte, ter pessoas ao meu redor que me ajudassem, faria toda a diferença na minha caminhada. Então, eu realmente quero te motivar. Se você não faz parte de um Connect, passa depois no balcão de informações, deixa o seu nome. Eu sei, eu também já estive aí como só uma espectadora. E a gente não está aqui para fazer nenhuma pressão nesse sentido. Mas esse é um lugar de cuidado também. Quando eu e você nos cercamos de pessoas que nos ajudam a manter uma perspectiva eterna, a renovar nossa mente. Porque muitas vezes eu e você somos míopes em relação a nós mesmos. Nós somos míopes em relação a esse lugar onde a gente pode chegar. Muitas vezes, diante das situações, nós somos aqueles míopes que não conseguem ter uma visão de como fazer isso, ou até mesmo nós nos acomodamos. Nós chegamos nesse lugar de comodismo, de conformismo, mas tenha ao seu redor pessoas que vão te ajudar a manter os olhos fixos no Senhor, naquilo que Ele tem para você, manter os seus olhos nesse lugar de excelência, de trazer a essência do Senhor em tudo que você fizer, de trazer as verdades de Deus a seu respeito, inclusive. Muitas vezes a gente cria ao nosso redor muros, barreiras de proteção, achando que esse é o lugar seguro para mim e para você, mas nem a gente sai desse lugar.
E a questão é, quando eu e você quebramos esses muros, deixamos que pessoas nos ajudem, nós podemos avançar, porque senão a gente vai ficar aqui o tempo inteiro, nesse muro. E nós não vamos avançar, nós não vamos experimentar esse novo, nós não vamos para esse novo lugar que muitas vezes Deus já tem separado para nós, porque nós estamos tentando nos proteger. Mas quando nós abrimos as nossas vidas para o Senhor e também deixamos pessoas fazerem parte, nos ajudarem, caminharem conosco, nos apontarem o caminho, nós podemos sim avançar. Muitas vezes eu e você não conseguimos também ter perspectivas de coisas que podem mudar, melhorar, e até mesmo esses defeitos que a gente tem. E quando a gente tem pessoas caminhando com a gente, elas vão ajudar, muitas vezes, nesse processo de correção. Muitas vezes eles vão nos auxiliar, né? Como a Bíblia fala, ferro com ferro se afia. Né? Não significa que em todo o tempo nós seremos só amados, mas nós também seremos corrigidos, porque aquele que ama corrige. Então tenha por perto pessoas que conhecem o seu coração, pessoas que você pode abrir o seu coração, pessoas que vão manter essa perspectiva eterna e pessoas que vão te ajudar a permanecer nesse caminho de fazer o reino de Deus vir e Cristo ser revelado por meio da sua vida. E aí, uma coisa que tem uma relação também com a excelência, quando eu e você entendemos a excelência do reino, quando eu e você entendemos que Deus ele nos chamou para ser luz, ser um farol, ser aquele que aponta o caminho, que mostra o bom testemunho, que aponta para Cristo, nós vamos sempre entender que todos os nossos recursos servem ao Senhor, todos eles. A Bíblia fala lá em Deuteronômios 8, 17 e 18, se você puder abrir sua Bíblia também. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quando eu e você entendemos que é o Senhor que produz riqueza, que é o Senhor que é aquele que abre as portas por quais nós vamos passar, que é o Senhor que nos dá dons, talentos, que nos capacita, nós vamos entender que todas essas coisas, elas devem servir ao reino, elas devem servir ao Senhor, elas devem servir para que Deus seja manifesto. Então não são as minhas finanças, não é a minha casa, não é o meu carro, mas eu e você somos mordomos do Senhor. E aí, quando eu e você entendemos que todos os nossos recursos servem ao Senhor, a gente vai entender também que muitas vezes a nossa agenda, muitas vezes não, né? Na maioria, todas as vezes, eu assim diria, que a nossa agenda, na verdade, ela se submete à agenda de Deus. A gente vai entender que muitas vezes eu e você vamos abrir mão de assistir 1 hora de Netflix para tomar um café com aquele amigo que precisa ouvir sobre Jesus. Eu e você vamos entender que muitas vezes a gente vai abrir mão daquela 1 hora de sono para orar por uma pessoa que precisa, para caminhar com uma pessoa, para evangelizar alguém, muitas vezes para servir, porque Deus quer ser manifesto por meio da minha e da sua vida nos lugares onde nós estamos hoje. E quando eu e você alinhamos o nosso coração à vontade do Senhor, nós vamos entender que não é o meu tempo, não é o meu dinheiro, não é o meu. Eu não vou olhar para mim, mas eu vou olhar para Ele e falar, Senhor, como as minhas finanças podem servir ao reino? Senhor, como a minha vida pode servir ao reino? Como que as pessoas podem ser salvas? Como eu posso ser uma porta de salvação? Porque muitas vezes Deus vai abrir portas para você entrar, para que as pessoas também possam passar por elas e serem salvas. Para que você seja uma porta de salvação nesse lugar. Para que as pessoas conheçam a Cristo nesse lugar. Esse é o propósito do Senhor, que as pessoas sejam salvas. E eu e você temos que ter essa consciência de que tudo o que fazemos, tudo o que temos, tudo é para que eu e você sejamos mordomos do Senhor. E perguntemos a Ele, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Como o Senhor quer que eu utilize desse meu tempo? Claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem família e todas essas coisas. Mas quando eu e você entendemos que tudo isso é para que o Senhor seja conhecido, a gente não vai hesitar. Quando Ele quiser mexer na nossa agenda, nos nossos horários, quando alguém te ligar pedindo socorro, você vai falar, não posso agora porque eu tenho um compromisso. Não,
você vai muitas vezes até encaixar um horário para que as pessoas conheçam, para que você possa tomar um café com as pessoas, para que você possa pregar para essas pessoas. E aí, a gente vai olhar lá em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Eu e você não estamos nos lugares que estamos simplesmente porque foi obra do acaso, nós não estamos nos lugares que estamos por obra do acaso, mas o Senhor nos colocou nesses lugares, para que eu e você possamos levar o reino de Deus nesse lugar. E a minha e a sua vida pode servir de um farol para que as pessoas conheçam a Cristo. Você já parou para pensar que muitas vezes a sua vida pode servir para que os propósitos de outras pessoas se cumpram? Você pode ser aquele que alavanca propósitos, que alavanca chamados. Você pode ser aquele que suporta a vida de outras pessoas para que elas conheçam a Cristo. Você já parou para pensar que a sua vida, ela pode servir de farol para apontar o caminho, a direção? E tudo aquilo que você faz realmente vai apontar para Cristo? Se eu e você temos esses comportamentos que apontam para Cristo, a nossa vida vai ser como um farol que vai apontar para Cristo, vai apontar para a direção de conhecer a esse Cristo. E aí você já parou para pensar também que quando Deus nos equipa com dons, habilidades, conhecimentos, isso serve para que eu e você venhamos a servir o reino, as pessoas. Isso serve para que Ele use isso também, para que o reino dele avance. Não tem a ver simplesmente com nós sermos remunerados ao final do mês porque somos professores, porque somos médicos, porque somos engenheiros, mas tem a ver com que o reino do Senhor avance em cada um desses lugares onde nós estamos colocados. Esses tempos nós estávamos em casa, eu e minha irmã, e aí a gente estava conversando, a gente estava trabalhando, aquela semana, uma das semanas estava super agitada, corrida em casa, e aí eu, bem indignada, falei assim um dia para ela: o meu chamado deve ser resolver problemas dos outros. Não é possível. Porque as pessoas não dão conta dos seus problemas. Aí elas me ligam e falam: a gente tem um mês para entregar um projeto, você faz pra gente? Tá bom, eu faço. A gente tem que fazer tal coisa, você faz? Tá bom, eu faço. E aí no meio dessa, a gente indignada, daí eu e a Feira a gente conversou sobre isso. Aí no meio da conversa a gente falou: você já parou para pensar que realmente talvez o nosso chamado seja ser resolvedores de problemas, porque isso vai gerar pontes para que as pessoas conheçam a Cristo? Porque o problema é que nem elas conseguiram resolver na vida delas, no trabalho delas, nós temos a oportunidade de resolver, e nós temos um acesso à vida dessa pessoa, para ministrar a vida dela. E a gente tem visto isso constantemente, quantos clientes chegam, né, no escritório e tal, e a Feira é contadora, ela começa simplesmente a cuidar da contabilidade da empresa, mas de repente surgem questões que as pessoas não conseguem resolver. E ela não só é a contadora, mas ela é aquela que tem uma palavra para falar assim: posso orar com você? Teve um dia que um cliente ligou para ela e falou: posso orar com você? E ela orou com esse cliente. E aí a gente falou: talvez a gente tenha realmente um chamado de ser resolvedores de problemas. Porque isso pode ser uma oportunidade. E se eu e você abraçarmos essa oportunidade, nós podemos ser aqueles que, além de serem resolvedores de problemas, são aqueles também que trazem o reino, para que as pessoas conheçam a Cristo. E aí, eu vou... Em 1 Coríntios 15, 58, diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados a obras do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E aí aqui a gente percebe que, quando eu e você entendemos que o que fazemos não é para homens, aqui a gente pode ver que Deus é aquele que vai trazer a sua recompensa, o meu e o seu trabalho, nele não é em vão. Aquilo que nós dedicamos para que o reino dele avance, para que o nome dele seja conhecido, para que a nossa vida seja como um farol que aponta para Cristo, não vai ser inútil. Não será inútil, mas quando eu e você entendemos esse lugar, nós também entendemos que Deus é aquele que vai recompensar todo o nosso trabalho. É Ele que vai recompensar as nossas horas de sono, acordados, quando você faz uma vigília para os adolescentes e juniores. É Ele que vai recompensar o nosso trabalho, quando muitas vezes a gente gasta horas até a mais para que o nome dele seja conhecido no nosso trabalho, para fazer determinado trabalho, determinada questão profissional. É Ele que é aquele que vai recompensar, né? Por quê? Porque eu e você somos vaso de barro e Deus quer que a glória dele seja manifesta
por meio da minha e da sua vida, por meio daquilo que fazemos, falamos, pensamos e principalmente por meio nesses lugares aonde eu e você estamos. E sabe, quando eu e você, e aí eu vou até caminhar já para encerrar essa palavra, quando eu e você acordarmos todos os dias, a gente precisa se fazer essa seguinte pergunta: será que a minha vida, ela tem servido para ser um farol que aponta para Cristo? Ou eu tenho sido como aquela pedra que tem ficado no meio do caminho e as pessoas não têm podido passar? Será que a minha e a sua vida, elas realmente têm apontado para Cristo, para o bom testemunho? Eu e você temos levado o reino de Deus por meio daquilo que fazemos, das posturas que assumimos, das coisas que falamos no nosso trabalho? Ou será que, em vez disso, eu e você temos ficado à beira do caminho e não deixado as pessoas passarem por esse lugar? Muitas vezes até servido de pedra de tropeço, para que elas não conheçam a Cristo. E isso é algo que nós devemos nos perguntar todos os dias. Todos os dias nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar: Senhor, qual é esse padrão de excelência que o Senhor tem? Qual é esse padrão de excelência? O que o Senhor tem separado para mim? Aquilo que o Senhor tem me confiado? Como o Senhor quer que eu administre bem isso que o Senhor tem feito, os meus recursos? E principalmente, esse lugar vai confrontar todo o comodismo, esse lugar vai confrontar toda a lei do mínimo esforço, de fazer de qualquer jeito, de fazer simplesmente pelo retorno financeiro no final do mês. Eu e você temos escolhas diante de nós, para que o reino de Deus seja conhecido, para que Jesus seja conhecido por meio da minha e da sua vida. E quando nós entendemos esse lugar de excelência, não é o lugar da perfeição, porque a gente vai errar, a gente vai falhar, mas é esse processo de melhoria contínua que vai fazer o reino de Deus avançar. Esse lugar de, mesmo quando a gente acha que serve a tiranos, a gente não vai murmurar, mas a gente vai louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. A gente não vai reclamar, mas a gente vai entender que o Senhor é o nosso juiz, e se aquela situação, ela realmente tem sido injusta com nós, o Senhor, Ele vai agir a nosso favor. Mas isso não deve fazer com que o meu e o seu coração, ele se endureça, mas não, é confiar que Deus, Ele vai agir a nosso favor. E isso, mesmo assim, o nosso coração, ele vai continuar sendo excelente, ele vai continuar servindo a Deus, ele vai continuar fazendo tudo como se fosse para o Senhor. Amém? Eu queria, nessa noite, uma coisa que um primeiro passo para que eu e você possamos começar essa vida de excelência, para que eu e você possamos começar esse lugar de fazer tudo para o Senhor. O primeiro passo é que eu e você entregamos a nossa vida para Ele. E eu queria convidar a igreja toda, nesse momento, fechar seus olhos. Eu vou fazer uma oração, para que nós possamos entregar a nossa vida para Jesus. Se no final dessa oração você nunca a fez e é a primeira vez que você está realizando essa oração, eu vou pedir para você erguer sua mão, porque nós temos pessoas que querem te dar um presente. E se você concordar no final dessa oração, eu vou pedir para você dizer amém. Eu vou pedir para que toda a igreja repita comigo essa oração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida nas suas mãos, para que você possa ser aquele que conduza meus passos, me direcione e seja o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego o meu coração e a minha vida nas suas mãos, para que você reine e você me conduza nesse caminho de excelência. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te convidar a erguer sua mão. Legal. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Antes da gente encerrar, eu também queria fazer uma segunda oração. Queria pedir para que você abrisse seu coração, sua mão. Deus, nessa noite nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a sermos como aqueles que apontam o caminho, a sermos como faróis, Deus, que apontam a direção. Eu oro, Deus, para que o Senhor sonde os nossos corações, e se há algo em nós, Deus, que nós temos feito de forma medíocre, mediana, se temos feito algo que não tem agradado, não tem apontado para Ti, que o Senhor seja aquele que venha trazer essas coisas à luz, à tona, que o Senhor venha ser aquele que venha mudar o nosso coração, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Espírito Santo, que você nessa noite venha nos convencer daquilo que precisamos melhorar, daquilo que precisamos, Pai, ser refinados por Ti, daquilo que precisamos ser aparados, para que nós possamos sim trazer o Seu reino, para que a nossa vida ela sirva como uma porta de salvação, para que as pessoas Te conheçam e o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas.
Pai, eu oro para que o Senhor nesses dias venha nos incomodar, para que nós venhamos sim, Pai, a nos gastar e se deixar gastar pelaquilo que o Senhor tem. Sabemos, Deus, que os dias se aproximam do seu fim e nós queremos ser como aqueles que trazem o seu reino, que levam salvação. Queremos ser como aqueles, Pai, que fazem as pessoas conhecerem a Ti. Deus, inunda as nossas vidas para que nós possamos ser aqueles, Deus, que transbordam a Sua excelência nos lugares em que estamos. Pai, que venhamos ser aqueles que ampliam, que alargam a Sua tenda, Pai, e que não tem medo, não tem apatia, mas pelo contrário, Senhor, entendem que nesse avançar o Senhor trabalha em nós, para que cada vez mais nós venhamos a apontar para Cristo. Jesus, ajuda a gente a não cair no comodismo e no conformismo, mas que o nosso coração, que o nosso espírito, ele venha estar sempre alerta, nos indicando aquilo que devemos deixar, aquilo que devemos abandonar e quais são até mesmo as ações, atitudes e comportamentos que devemos ter, para que o seu reino avance em cada lugar que nós estamos, Jesus. Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom. Te louvamos porque sabemos que você é aquele que não traz sobre nós condenação, mas o Senhor é aquele que estende a mão e nos ajuda nesse caminho, Deus, da excelência e de nos tornarmos mais parecidos contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor.